Santíssima Trindade, o mistério mais profundo da nossa fé, não é para tentarmos entender pela nossa razão limitada, não, mas é para crermos naquilo que nos foi revelado. Nos foi revelado por divina revelação. Não compete à razão humana chegar a essa constatação que Deus é um em três. Não, meus irmãos, quem nos revelou foi Jesus. Deus nos revelou a partir dele, em Jesus, a face do Pai, manifestando assim a totalidade da Trindade Santa. A revelação máxima de Deus. Aliás, meu irmão, minha irmã, bonita a primeira leitura. Vejam quando Moisés, aquele amigo íntimo de Deus, escolhido por Deus, ainda de noite sobe ao Monte Sinai, e naquela amizade, na intimidade com Deus, Moisés grita com toda a força do coração: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, se é verdade que gozo do teu favor, olha o pedido que Moisés fez a Deus: peço-te, caminha conosco, perdoa nossas culpas, os nossos pecados e nos acolha como propriedade tua. O pedido foi aceito. Caminha conosco. E este caminhar conosco, Deus o fez enviando o seu Filho Jesus, para que nós também pudéssemos ser propriedades dele. E é na Santíssima Trindade revelada e manifestada que o ser humano está no centro desta comunidade de amor, sendo propriedade dele, do Deus uno e trino. O diabo quis nos tirar de Deus, mas Deus, na sua infinita bondade, no seu amor incondicional, resgatou o homem que era dele para si. Ontem eu falava no grupo, na experiência de oração para os nossos irmãos, Deus como Trindade, ele se afirma 3 vezes santo e 3 vezes amor. Deus é amor, diz São João para nós. O amor que é capaz de criar, o amor que é capaz de salvar e o amor que é capaz de santificar. A cada pessoa da Trindade Santa, nós atribuímos uma função, não tendo a heresia de partir Deus, de fatiar Deus. Deus é indivisível, mas na manifestação das pessoas distintas, cada pessoa tem a sua função no agir trinitário. O Pai, que nos é apresentado como Pai por causa de Jesus, é o Criador, é a fonte da Trindade, é aquele que ama, porque Deus é amor. E quando Deus ama, Ele cria todas as coisas, e colocando o homem e a mulher no centro da criação, o fez a sua imagem e semelhança. Por causa do pecado original, o diabo quis afetar este amor incondicional, fazendo com que o homem pecasse, se revoltasse contra Deus, desobedecesse a Deus, rompesse a aliança de amor. O pecado é um desamor, sempre. É dizer não te amo a Deus. E aí, meu irmão, Deus desistiu do homem? Deus desistiu? O que foi que eu fiz? Coloquei todo o meu amor nessa criatura e ela foi capaz de me desobedecer. Não. Deus imediatamente falou assim naquela promessa: eu porei ódio entre ti, diabo, e a mulher, ou seja, a descendência dela. Eu vou romper esta aliança, porque o homem me pertence. E aí, na plenitude dos tempos, olha aí, Deus Trindade agora se manifestando no Filho, na segunda pessoa. Deus enviou o seu Filho, olha o Evangelho, não para condenar, porque o diabo já fez isso, mas para salvar. E aí a segunda pessoa veio a nós, da Santíssima Trindade.
E se o Pai criou, agora o Filho vai redimir a criação feita pelo Pai, vai salvá-la. Ele assumiu a nossa condição humana, a nossa natureza, exatamente para colocar junto a Ele na cruz uma humanidade que foi atingida pelo pecado original, mas agora assumida por Deus, foi redimida, foi salva, foi liberta. Por isso que na condição humana Deus morreu. Sim, porque o salário do pecado é a morte. Então Ele assumiu para Ele as nossas misérias. A manifestação da segunda pessoa da Trindade. E como Deus se fez carne, olha aí, em Jesus, Deus se tornou mediador também entre Deus e os homens, porque Ele se fez homem. E tudo o que Deus poderia nos falar, Ele nos falou por meio da sua palavra encarnada, o Verbo. E aí Jesus nos ensina então e nos revela que Deus é Pai. Ele é o único Filho por natureza e nós o somos por adoção, porque unidos a Cristo, que se fez um de nós, o Pai nos adota como filhos e filhas dele. Olha o Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Pai Nosso. Jesus nos dá a graça de reconhecer o seu Pai como o nosso Pai. Então, tudo que era para ser revelado sobre Deus e as verdades da nossa fé, Jesus o fez. Mas faltava o entendimento, faltava a compreensão e a experiência de tudo que foi ensinado por Jesus. Isso compete ao Espírito Santo. Por isso que 10 dias depois de sua subida aos céus, domingo passado, nós celebrávamos a descida, o derramamento do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que vai nos dar o conhecimento do verdadeiro Deus, quem é o Pai, quem é o Filho, na ação dele, do Espírito Santo. Ele que santifica e faz nova todas as coisas. Ou seja, sem o Espírito Santo, nós não teríamos a compreensão de quem é Jesus, nós não o experimentaríamos como Senhor da nossa vida, não teríamos a vida nova da Páscoa que Ele conquistou para nós. E aí tudo ficaria desperdiçado. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo completam a obra da salvação. A Trindade cria, a Trindade redime, a Trindade salva. E onde está o homem que tinha sido expulso do paraíso? Novamente no seio da Trindade. Resgatado, recuperado, reconciliado, nós estamos no seio da Trindade Santa. Tudo vem dela e tudo volta para ela. Então, meu irmão, minha irmã, por que Deus se manifesta dessa forma? Por que Deus atendeu o pedido de Moisés? Caminha conosco, Senhor, para sermos propriedades tuas, porque Ele nos ama incondicionalmente. A prova de que o amor de Deus é insistente, como eu dizia ontem também, 3 vezes Deus se firma no amor. Ama, ama, ama. E 3 significa totalidade, perfeição. Deus jamais desistirá de nós, porque Deus, na sua essência, é amor. Nós, meus irmãos, que não podemos desistir de Deus, não podemos deixar que o pecado prevaleça e predomine sobre nós, primeiro afetando a filiação divina, porque ele tira de nós, ele rouba de nós a graça santificante. E aí perdemos a filiação divina, rompemos com a aliança com Deus, rompemos com Jesus Cristo, e o Espírito Santo não vê em nós uma terra capaz de acolher a água nova para gerar frutos, Terrível. Então peçamos a graça, caminha conosco, Senhor, para que eu também caminhe convosco, possa ser nesta vida propriedade tua, para que no céu, aí sim, na vida perfeita, plena, nós contemplemos a Trindade face a face. Mas agora é no caminhar da fé que nós temos que impor em nós esta condição de vivermos como filhos e filhas de Deus.
que o batismo, meu irmão, onde tudo começou, naquele bendito sacramento, onde a Trindade Santa pela primeira vez nos envolveu em seu amor, que nós renovemos sempre as promessas do nosso batismo para vivermos essa vida na condição de filhos de Deus, irmãos de Jesus e templos do Espírito Santo.